E eu comecei a falar com Deus. E Deus colocou algumas coisas no meu coração. O culto está sendo filmado, essa palavra depois vai ser falada além do templo. E eu acredito que quem está de longe ouvindo, não é porque eu estou pregando de forma alguma, é porque Deus tem uma bênção para aqueles que o buscam. E muitos vão encontrar aquilo que precisa nesse dia. E Deus colocou algo no meu coração tão interessante, quando eu orava. E Deus começou a falar comigo assim: quem que trazia o meu povo à minha presença? É interessante isso. Eu falei: uai, Senhor, sacerdote, sumo sacerdote. E quem levava a minha palavra ao povo? Vai, Deus, os profetas. E por que não leva a minha palavra? Eu assustei com isso. Aleluia, coisa séria. E aconteceu algumas coisas, atrasei para o culto. Cheguei, o pastor estava dirigindo e vi a oportunidade para me pregar. E eu vou pregar essa palavra, porque essa palavra é vida. Essa palavra, ela restaura, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela salva. E estou aqui nesta noite como um profeta de Deus para falar ao teu coração. Aleluia, diante de tantas coisas que já ouvimos nesta noite, os louvores que tocou forte aos nossos corações, mas eu quero acreditar que grandes coisas há de acontecer no primeiro culto do ano. E eu estava meditando nessa tarde, quando a gente dá início a um cargo que recebemos, a gente começa com tanta alegria, com tanta força, mas ao caminhar da jornada, aparecem algumas dificuldades, algumas lutas e alguns problemas, a gente começa a querer desistir. As aflições vai tomando conta, mas temos que entender que o próprio Jesus falou assim: ei, no mundo tereis aflições, mas tente pôr ânimo, porque eu venci, você também vai vencer. Quem crê nessa palavra? Vai adorando, irmão. Se você glorificar aí, vai me alegrar mais ainda em pregar essa palavra que é bendita. E aí, que possamos, irmãos, se Deus nos permitir chegar até o final do ano, vamos terminar ele com a mesma alegria que começamos. Eu sinto de falar isso aqui. Não deixe que as lutas, as dificuldades, os problemas tirem o seu desejo de fazer aquilo que Deus colocou a você fazer, porque Ele tem uma bênção para a tua vida. Aleluia. Amados irmãos, eu estava lendo a Bíblia, procurei uma mensagem nessa tarde, porque eu gosto de estar sempre aqui meditando. Eu preguei esse texto há poucos dias, mas essa palavra ela é nova toda manhã. E quando eu olho para esse texto, em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que ali teve a efusão do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, sobre a vida dos apóstolos, porque Jesus falou: olha, ficai-vos em Jerusalém, até que seja revestido de poder. Aleluia. E eles então ficaram reunidos em Jerusalém, e ali desceu o Espírito Santo, batizou a todos.
Mas quando você continua lendo Atos dos Apóstolos, você vai entender que essa igreja, ela começa a sofrer uma grande perseguição. Estevão é morto, apedrejado, por pregar a palavra de Deus. Tiago foi morto ao fio da espada, porque estava pregando a palavra de Deus sem desistir. Aleluia! Com isso os discípulos foram dispersos, cada um foram para uma região, e Filipe vai para Samaria. Eu quero pensar que se fosse eu, chegando em Samaria, eu procuraria um lugarzinho e ficava lá meio escondido, sem me apresentar à cidade. E qual era o motivo da qual eu estaria ali? Talvez eu poderia começar a organizar a minha vida pessoal, a minha vida financeira, a minha vida particular. Porque ninguém quer passar por perseguições, ninguém quer ser provado, quem sabe, ser apedrejado, ou até mesmo ser insultado à morte. Não. Talvez se fosse eu, procuraria outro meio de vida. Mas Filipe, quando chega a Samaria, ele que tem conhecimento dessa cidade. Essa cidade é uma cidade de alta antiguidade, cidade real, uma cidade famosa, uma cidade idólatra. Existia muitos idólatras na cidade. Quando você vai ler o contexto dessa cidade, o povo estava sofrendo, o povo estava passando por algumas dificuldades, mas Filipe chega na hora certa, no momento certo, para libertar aquele povo da opressão. Oh, aleluia! Filipe não se intimida com as ameaças, mas ele vai para o centro da cidade e começa a pregar a palavra de Deus. Filipe já sabia a quem ele falava, ele já sabia quem ele poderia pregar. Ele pregava senão a Cristo Jesus, o Salvador, o Nazareno. Ele chega ali e começa a pregar com autoridade, porque ele já tinha acompanhado os passos de Jesus Cristo. Ele já tinha visto o que Jesus já tinha feito na terra. Ele já sabia o poder e autoridade que Cristo havia lhe entregado. Aleluia! Ele tinha acompanhado Jesus Cristo por alguns anos. Ele viu quando Jesus lá ia passando em uma rua, quando Jesus depara a um cego de nascença. Interessante irmãos, quando eu estudava a palavra, o Senhor trouxe ao meu coração este cego Bartimeu, da qual foi falado nesta noite. Este cego que clama por Jesus. Mas quando Jesus vai andando pela rua, ele vê um cego. Os discípulos estão ali junto. Jesus chama ele. E os discípulos até então fazem uma pergunta: Senhor, Rabi, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que estivesse nessa condição? Ei, meu querido, entenda a palavra de Deus nesta noite para a tua vida. Nós estamos no melhor lugar desta cidade, porque Deus hoje tem uma bênção para você. Quem crê, levanta a mão e adore a Cristo nesta noite. Aleluia. Jesus traz uma resposta aos discípulos e ao cego. Nem ele pecou e nem seus pais, mas para que fosse manifestado a ele a graça. E a graça está aqui nesta noite.
A graça está manifestando em nosso meio. A graça é palpável. Se você sentir essa graça, abrace ela aí e vai recebendo a sua vitória. Filipe vê essas coisas acontecendo. Quero pensar que Filipe estava lá na sinagoga no dia que Jesus entrou, aleluia, para ministrar a palavra. Era um dia de sábado, e quando Jesus toma a palavra, ele olha para a multidão e vê uma mulher assentada. Ninguém conhecia aquela mulher, mas ela ali estava para ouvir Jesus. Quero pensar que ela sabia que Jesus estaria ali naquele dia. E quando Jesus está ali, ele inicia a palavra, ele chama ela. Essa mulher que ela tinha uma enfermidade, e era uma enfermidade espiritual. Aquela mulher, por 18 anos sofrendo com aquele mal, e ninguém descobria o que ela tinha. Posso pensar que essa mulher procura medicina, posso pensar que essa mulher procura várias autoridades, vários médicos, mas não descobre o que ela tem, e ela vai se tornando cada vez pior. A Bíblia vai dizer que agora ela já andava encurvada, olhando para baixo, não podia endireitar-se para olhar para frente ou para a sociedade. Posso pensar que aquela mulher andava envergonhada, mas ninguém dava a ela o resultado que ela precisava. Mas naquele dia, por estar no lugar certo, Jesus a chama pelo nome. Aleluia. Jesus te conhece pelo teu nome, meu irmão, minha irmã. Não vai pensar que você está aqui por um acaso, não. Você foi tocado pelo Espírito Santo lá na sua casa. Ei, vai lá no templo, que eu tenho uma palavra para você nesta noite. E Deus tem uma bênção para você. Quem pode receber essa palavra? Oh, glória. Jesus chama ela pelo nome, e quem sabe ela vai andando pelos corredores de cabeça baixa, não olhava nem para um lado nem para o outro, quem sabe envergonhada. E a multidão, quem sabe, olhava com um olhar de desprezo. Mas quando ela chega na presença de Jesus, Jesus expulsa aquela enfermidade, e ela se endireita e sai de cabeça erguida, porque Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Aquela mulher sai liberta da sinagoga, ou seja, do templo naquele dia. Ninguém pôde ajudá-lo, mas quando Jesus a viu, Jesus a curou. Não sei de que forma que você adentrou aqui esse templo nesta noite, mas entenda, aleluia, que o médico dos médicos está presente, e Ele está vendo a sua dor, Ele conhece a tua causa, e Ele quer te libertar nesta noite. Filipe vê essas coisas, Filipe acompanha Jesus com a grande multidão e caminha para a cidade de Naim. Posso pensar que Filipe não sabia o que estava acontecendo em Naim naquele dia, mas Jesus a convida para ir lá. Mas quando chega às portas da cidade,
eles encontram outra multidão que saía. Uma mulher que havia perdido o marido há algum tempo e agora perde o filho e vai sepultá-lo. Ali a Bíblia vai dizer que vai a esperança daquela viúva. Para ela tinha tudo acabado, estava exterminado, não tinha o que fazer, porque a sua esperança era o filho. E Jesus a encontra chorando, junto com aquela multidão que lamentava, para sepultar, para enterrar o filho. Quero pensar que não tem dor igual, quero pensar que não tem dor daquele jeito. E ela com a multidão lamentava. Jesus chega perto e diz: mulher, não chores, não chores, mulher. Para olhar para elas, ouvir essa palavra, parece até hipocrisia, parece que não dá certo com o momento. Mas ele diz: mulher, não chores. Ela não sabia quem é que falava essa palavra, ela não conhecia o poder de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Não chores, mulher. Como não chores? E vou sepultar o meu filho. Acabou tudo, não tem mais esperança de nada. Jesus aproxima do caixão, olha para o menino e diz: menino, a ti te digo, levanta. Você não entendeu? Aleluia! Levanta, menino. Aquilo que era choro agora transforma em alegria. Por quê? Porque lá em Isaías capítulo número 9 versículo 6, o profeta está dizendo: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Diante daquela mulher estava o Príncipe da paz. Aleluia! Diante de uma multidão estava a morte, mas de outra estava a vida. Levanta, e o menino levanta. E Filipe vê essas coisas. Mas agora morre Jesus, e agora o que fazer? Mas ele diz: vá para Jerusalém, espere ali um pouco, até que eu vou revesti-vos de poder. E Filipe então chega em Samaria e começa a pregar para aquele povo que talvez ainda não tinha ouvido esta mensagem. Mas Filipe, com aquela autoridade, ele pregava Cristo Jesus, um Cristo que transforma a vida do homem e da mulher, um Cristo que tem toda a autoridade. E ele começa a pregar, e a multidão então começa a observar aquilo que Filipe dizia, e o que ele fazia. E quando ele pregava, os demônios iam embora em gritos. Oh, glória! Isso que é poder e autoridade. E ele deu isso a nós. Isso que é autoridade. Quando Filipe pregava Cristo, os demônios iam embora em gritos. E o texto continua dizendo que muitos paralíticos e coxos eram curados. Aleluia! E quando Filipe pregava, descia aquele povo, aquela multidão, uma grande alegria.
E como é que nós estamos recebendo a palavra nesta noite? É com alegria. Lá em Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. E naquele dia aparece João Batista pregando no deserto da Judéia. O que ele pregava? Ele pregava Cristo dizendo: arrependei-vos, 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 porque é chegado então o reino dos céus. É momento de observar a palavra de Deus e arrepender dos nossos pecados. Pastor, o senhor está pregando para crente, não tem problema não, meu irmão. Às vezes com uma coisinha ou outra deslizamos na fé e praticamos algo, mas a Bíblia está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado então o reino dos céus. Porque quando nasce o arrependimento de dentro de nós, algo novo começa a acontecer, algo novo começa a fluir, as coisas vai desfazendo, porque o Espírito Santo começa a atuar. Pastor, essa palavra não é para mim, mas ela é para mim. Eu prego na autoridade do Espírito Santo nesta noite. Como profeta de Deus, eu quero profetizar na sua vida. Porque para Deus operar é preciso, é necessário algumas mudanças. Primeiro é o arrependimento. Sem o arrependimento nada pode acontecer, mas quando nós arrependemos, aleluia, as coisas acontecem, porque lá em Provérbios capítulo 28, versículo 3 está dizendo: aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E Deus quer usar de misericórdia nesta noite quem crê nessa palavra. Rima nayasone queimarrasse andará. Deixa Deus entrar no teu coração nesta noite. Deixa Deus agir na tua vida. Dá espaço ao Espírito Santo. Porque este ano você pensou: a minha vida vai ser do mesmo jeito. Não, senhores, deixa Deus agir por você. Você que me ouve do outro lado, entrega a tua vida a Cristo. Oh, eu sinto algo tão gostoso aqui. Fique de pé. Eu quero orar com você nesta hora. E eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo tocou o meu coração. Porque Deus, Ele tem muito mais do que você pensa. Deus tem muito mais do que você imagina. Ele não é um Deus limitado. Ele não é um Deus raquítico. Ele não é aquele Cristo que continua pregado na cruz. Não, senhores. Aleluia. O seu poder e a sua autoridade é muito mais do que isso. Ele tem poder para entrar na sua vida e fazer uma mudança. Mas é necessário o arrependimento, é necessário um conserto. Pastor, já sou crente. É crente que conserta. É crente que conserta. E o descrente aceita Jesus. Oh, como Deus me deixa apertado. Mas eu preciso de fazer isto. Você que está iniciando o ano, até já projetou. Ou você que está iniciando, ainda não fez projeto, por conta das lutas e dificuldades. Como profeta de Deus nesta noite,
assim como Ele falou muito forte ao meu coração nessa tarde: saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu não tenho costume de fazer isso, não gosto de fazer isso. Eu falei: Senhor, eu não vou fazer isso, mas eu sou obediente. É algo difícil. Diante de todos que está vendo, tem problema não. Quer receber vitória? Arrepende, conserte com o Senhor. Tu verás o que vai acontecer na tua vida neste ano. Sai do teu banco e vem aqui que eu quero orar por você. Não é possível que eu estou enganado. Não é possível que o Espírito Santo está enganado. Pastor, não faz isso comigo. Venha depressa, meu irmão. Venha depressa. Não quero brincar com o sentimento de ninguém. Sei que é real. Venha, meu irmão. Não tenho costume de fazer isso, mas é o dia da sua vitória. Oh glória, Ramanaya Sone que marrasse. As minhas mãos, meus pés queimam. Venha, Ramanaya Soe, Ramalamachone que marrasse. Vem dando glória, vem glorificando, vem exaltando, porque é noite de vitória. Você que não é crente, quer aceitar Jesus, vem aqui. Você que ainda não é crente, quer aceitar Jesus, vem, eu quero orar por você. Venha, Jesus te ama, Ele tem vida nova para você. Está vindo um jovem aqui aceitando Jesus. Cadê o glória da igreja? Oh, maravilha de Deus. Não pensa que isso aqui é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. Isso aqui é sério. Oh, aleluia. Tem momento que é necessário a gente romper as dificuldades, as barreiras, enfrentar a multidão, como fez aquela mulher. Quando ela chega no altar, Jesus libera uma palavra e ela é curada. Tem mais alguém? Já vou orar. O meu tempo já esgotou. Eu acredito que vocês darão testemunho. Aleluia. Certa feita, chega um homem até Jesus e conta para Jesus a sua situação. Ele chega a Jesus: Senhor, o meu filho, o meu criado, está doente, paralítico e atormentado. Jesus falou para ele: vou lá na sua casa. Ele falou: Jesus, não precisa. Eu tenho soldados à minha ordem. Quando eu digo a ele vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Mas se o Senhor dizer uma só palavra, o meu criado sarará. E assim foi feito. Quando ele chega em casa, ele estava curado. Eu acredito. Igreja, estenda a mão para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oh aleluia, te dou graça, meu Deus, por mais esta grande vitória. Ramanaya Sone que marrasse. Obrigado, Jesus, por estar aqui nesta noite junto com esta igreja. Ramanaya Sone que marrasse, pregando a sua palavra, que ela é vida, que ela é esperança, que ela é paz. Ramanaya Sone marrasse andará. Senhor Jesus, eu te apresento este jovem que está entregando a vida ao Senhor. Cuida dele, Jesus, ajuda ele na caminhada, transforma a vida dele, enche o coração dele de alegria e paz. Escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida, para que no arrebatamento da igreja possamos subir juntos.
Deus bendito, eu te apresento todos esses que aqui estão à frente, Senhor, por esta atitude, por esta coragem, o Senhor venha confirmar ser um milagre na vida de cada um. Se a enfermidade seja curada agora, se a depressão seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Se a perseguição maligna, que esse mal vá embora em nome de Jesus Cristo. Se é problema na justiça, que seja resolvido, Pai, em nome de Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor alcancem a todos. Aqueles porventura, Pai, que não pôde estar aqui, que o Senhor possa visitá-lo, dando alegria, confortando o Senhor, dando vitória, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pode assentar, dando glória, aleluia.